E aula importante, né? Vamos lá. Valorize cada vez mais os trabalhadores da luz que estão agora, nesse momento, no mundo todo, fazendo trabalho, né, de acolhimento aos não despertos, né, para a gente sair dessa rede aí de dívida, de mais e mais e mais consumismo, de coração de ferro, de atrofiar a mente das crianças, né? Então a Finlândia já está fazendo um trabalho lindo de tirar das escolas os computadores e pedir para pedir para as crianças de novo usar sua capacidade mental, né? Porque aí evita de você estar antissocial, agressivo, viciado, não quer ter mais vida, não quer saber de nada, não quer ter contato com a natureza, né? Então isso aí, mãe, é muito importante você tirar, né, dessas crianças, colocar assim no máximo 2 horas, né, por dia. E olhe lá, porque já tá tendo muito problema psicólogos, psiquiatras aí com esse tipo de vício, né? Então, a aula de Sheliana aqui, vamos para outra aula aqui, importante, outro dizer aqui, 5/11/22, fala sobre elétrons e átomos, mas nós vamos falar sobre outra coisa aqui. Não há amor que sentencie, sim liberta. É o amor que compõe todas as monas dos nossos feitos de mais adaptando a sua capacidade de compreensão, a fonte criadora. Nós somos puro amor, perdão, mas adaptando a sua capacidade de compreensão, a fonte criadora. Ela é muito importante a gente meditar e ter contato com ela, né? É muito importante. Não reduzir a fonte criadora, não, de jeito nenhum. Ela está dentro de nós e é por amor, né? Vou falar sobre OVNI, ovoide, vamos falar sobre ovoide, perdão. Que nós cometemos falhas graves que acometem milhões em qualquer reino. Esses espíritos já criam dívidas, né? Presta atenção que é muito importante. Espíritos egoístas, essas consciências, para entender o momento atual, né? Esses espíritos egoístas, essas consciências, por incapacidade de aceitarem o peso da irresponsabilidade dos nossos atos, né? Essas consciências migram para um nível de zumbização. Quando vemos em qualquer plano astral de qualquer planeta, esses seres gradativamente vão perdendo a forma humana, arrastam-se, gemendo, né, pelo chão, né, sendo cada vez mais menos humanos, amorfos, menos reduzidos de energia, a um nível que os campos mentais concretos tornam-se tão apartados, absolutos, né? Tá, tem a ver com isso aqui, né? Corpo abstrato, né? Então, vou repetir aqui. Ao nível que os campos mentais concretos tornam-se tão apartados, abstratos, que pela perda da referência do perispírito, segundo corpo aqui, que nós já estudamos, né? Esse aqui. Vou repetir aqui. Então, eles estão muito assim, tão zumbizados, né? Que há um nível que os corpos mentais concretos tornam-se tão apertados, abstrato, que pela perda da referência do perispírito, para que não há duplo etéreo e perispírito, né? Duplo etérico e perispírito, que é o segundo e terceiro aqui, né? Segundo e terceiro, né? Para que eles sejam largados do desencarne. Este mental concreto fica como se fosse a rocha, né? E essa rocha impede que a energia do átomo, do búdico e do abstrato alimentem ao perispírito, apartando de sua fonte de eliminação, adormece, virando um acúmulo de energia dessa densa e não cheiro inconsciente, né? Não, enfim.
porque inconscientemente está ao mental concreto. Não perde o que perdeu, a memória celular. Não há célula, irmão, não há célula. Essa é uma aula muito importante. Quando você vira ovoide, a pessoa aí, um Hitler da vida, né? Um pessoal assim, né? As células estão em estado de êxtase, de sono profundo. Este ser que se tornou um zumbi antes de virar uma massa morta, não sonha, não pensa, não sente, irmão, porque não tem a capacidade de se responsabilizar-se pelos seus erros cometidos. Quantos políticos tem aí, né? Sofrimento, miséria, o povo, né? Muita gente aí também trabalhando, ganhando 20, 30 mil por mês. E o povo sem emprego, né? Eles não criam emprego, não querem nem saber, né? Só querem eleger a família, eles, as crianças aí recebendo pela da corrupção aí no Brasil, para tocar essa coisa que está acontecendo. Então, ao negar a própria consciência, nega a própria existência. Então, esse ser não tem a capacidade de gerar um corpo humano imediatamente. Assim, ele é acolhido e passa por todo um processo de despertar a sua próprio tempo. Aqueles que se acompanham de trevas profundas gostam de usá-los para vampirizar, porque esses zumbis têm fome de energia, eles não têm escolha, mas afenizam-se completamente com a escuridão. Nesse estágio, o ovoide não sabe quem é, como poderá-se saber quem é a fonte criadora, se ele não tem condição de nada, não sente nada, não pensa, não sonha. Muito, muito difícil. Mas dentro dele a fonte criadora está contínuo em cada subpartículas de cada átomo que o compõe. Então, desta maneira, né, essa fonte criadora, este mental concreto, começa lentamente o processo de despertar. Perdão. É a fonte criadora carregando e abraçando aquele filho que luta contra as trevas por amor. Por este filho, mais uma vez, despertar. Aquele filho que luta contra as trevas por amor para este filho, né? Uma vez despertar, haverá amor mais intenso do que essa mãe, pai criador, que recolhe os restos de um ser assim que se tornou aquilo por não assumir o erro do que ele acometeu. E amor puro, as batidas do seu coração cósmico, que começa a despertar essa criatura. E sem capacidade de transitar, os corpos humanos transitam sim por corpos animais em diferentes planetas, para que onde está dirigindo a sua finalidade. O tempo que ele passará no reino animal será diretamente proporcional à velocidade de despertar desse mental concreto. Compreenderão que muitas coisas existem que está além da capacidade dos humanos compreender ainda. Mas há milhões aqui na Terra que compreendem esse tema, né, de hoje, e eles estão ajudando, né, estudaram muito sobre isso e agora estão ajudando e dando aula a respeito sobre isso, né? Um outro tema aqui. Pergunta. Vários vídeos mostram, né, OVNIs entrando em vulcões. Por quê? Veja, o centro da Terra é o magma puro e o Sol índio. Mas não é só o centro da Terra, só é que existe base, o vulcão não é todo lava, tem várias entradas de túnel formadas para escape das gases que levam a campos ocos dentro da Terra, e muitas vezes as civilizações intraterrenas saem através desses vulcões para não serem vistos. Muito importante, vou botar uma água aqui, muito importante essa aula daqui, porque muitos animaizinhos aí que a gente vê, né, eles destruíram, eles fizeram tanta atrocidade
que eles destruíram, né? A sua capacidade, né? Não tem como, né? Eu falei o exemplo de Hitler, mas eu não digo Hitler não, que Hitler tá bem isolado de todo mundo, né? O que ele cometeu foi muito sério. E tá lá só, né? Na Lua, pelo que a gente sabe, né? Muitos depoimentos da parte espiritual falando sobre isso. Mas eu digo essas pessoas, às vezes, que enganam a população brasileira, mundial, a respeito da verdade, né? Todas essas pessoas que trabalham com o governo oculto, muita gente envolvida nas organizações mundial, né? Dizendo que é ONG para ajudar a miséria, e não é, né? Muitos órgãos religiosos envolvidos com coisa também, que a gente agora está sabendo a verdade. Quantidade de ouro que eles têm, né? Pessoas também envolvidas no reinado, com muita quantidade de ouro e pedra preciosa. Gente, juntando todos eles do governo oculto, já daria para ter sanado a pobreza, todos os problemas mundiais há muito tempo. O que não dá mais é a gente ficar com esses políticos, ó, tudo junto. Você pensa quantos ganham agora para poder continuar fazendo o que estão fazendo? É dinheiro. O que move esse pessoal é dinheiro. Muito importante a nossa acordar, parar de ser massa de manobra desse pessoal. Porque a gente cada vez mais fica à mercê de um sistema que totalmente bolado para poder deixar a população brasileira encapsulada nisso, sendo massa de manobra, sem saber, sem estudar quem está por trás. Não vamos cair em cilada, né, de que eu vou comandar, que você... Hitler começou assim, né, aquela euforia de acabar com tudo. Vê quem está por trás. E Elon Musk também. Não acredita nele, não. Tem um monte de gente aí que a gente não pode acreditar. Muitos deles envolvidos aí com grandes coisas aí de computação. Envolvido em esquema para encapsular. Para manter gente compulsivo. Cada ano compra um aparelho, celular. 300 sapatos. Né? Você come, estimula você a comer. Tem um monte de vídeo aí. Primeiro, com comida errada, fazendo as coisas com óleo matador. Pacotes e mais pacotes. Refrigerantes e mais refrigerante. O que refrigerante é? Açúcar. Açúcar acaba com você. Entra no, seu corpo já está em processo inflamatório. Você taca mais açúcar, né? Tem vídeos aí que a gente vê o pessoal estimulando os outros a comer. O cara, coitado, ele não consegue viver muito, porque um corpo desse não vai aguentar muito. O corpo dele tá todo inflamado. Gordura é inflamação, gente. Vamos acordar. Então, todas essas coisas que a gente bota, a gente vai na onda, você ficar o tempo todo ali, você vai. Você acha que aquilo é certo. E não é. As sementes estelares vão envolvidas no bem, porque tem também gente dizendo que tem semente estelar envolvido no bem, mas não é estar no bem. O negócio aqui é alertar pra gente voltar pro amor, voltar pra terra. Né, plantar, porque a terra tá acabada de tanto transgênico, tanta soja, tanto gado. A gente não quer mais isso. A gente não quer ficar escravo do trabalho. A gente quer ter tempo pra família. Quantas famílias foram destruídas por separação? Porque o cara trabalhava o tempo todo numa plataforma. Ficava longe, a família não via. Então, tanto a mulher como o homem fica desgastado com a situação. Isso é um sistema também de capsular a gente. A gente tem que ter que acordar agora sobre isso. Enquanto há tempo. Essas coisas todas de guerra, essas coisas todas, eles que criam. Não há necessidade mais de vender armamento para sustentar país. Isso tem que parar, né? Então isso tudo está envolvido na nossa consciência de colocar agora no pé do amor, cooperação, unicidade, graça, confiança, compaixão, fé. Pai Maior, Sananda, né? Sem manipulação e fanatismo, chega. Nós somos um só e juntos até o final. Isso é importante. Mas sem fanatismo. Beijo, gratidão e reflita sobre isso. Começa a estudar para você não ser manipulado. Beijos.